Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje ao telefone Miguel Lopes, Chief Product Officer da Traffic Guard, empresa cotada na Bolsa de Valores australiana, criada em 2016 em Perth, Austrália, e especializada na proteção da integridade da publicidade digital através do seu software premiado de proteção contra fraudes por cliques e verificação de anúncios. Ao longo da sua carreira profissional, Miguel foi presidente na Synacor, Chief Product Officer na Visionable Global, diretor sénior na Cineverse, vice-presidente na Ench House, vice-presidente na Cataleia e diretor de produto na EasyLink Telecom. Desde startups a empresas globais, a plataforma Traffic Guard ajuda a proteger os investimentos em publicidade digital e a garantir que cada clique gera valor real através da eliminação de fraude por cliques, com detecção e análise impulsionadas por inteligência artificial. Miguel, bem-vindo ao programa Mestres do Negócio. É um prazer ter-te connosco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nos Mestres do Negócio. Com mais de 100 bilhões de impressões, cliques e eventos medidos em mais de 5 mil anunciantes em todo o mundo, começo por te perguntar qual foi o contexto que levou, neste caso, à empresa, à criação desta ideia de produto ou de serviço. O que acontece aqui é que existe um problema no mercado, especialmente, e qualquer diretor de marketing concorda que hoje em dia, quando se faz um orçamento para uma campanha de marketing, tens sempre que contar que vai haver uma percentagem que vai ser basicamente perdida para bots e outros tipos de situações ou até leads falsos. Portanto, nós vimos que isto era um problema comum e que, apesar de existirem algumas soluções, existe um mercado enorme e, obviamente, havia uma oportunidade. Esta ideia, vocês, portanto, adaptaram de soluções existentes ou resolveram pegar no problema em si e criar algo completamente novo que ainda não existia no mercado? Foi um bocado uma mistura dos dois, não é? Começámos, obviamente, com uma base baseada em soluções existentes, no entanto, toda a tecnologia é criada por nós, in-house. Basicamente usámos o mesmo conceito, mas depois também olhámos as partes que eles não faziam, como não só a parte da detecção em tempo real, mas também a prevenção, não é? Porque detecção é ótimo e dá uma ideia, mas o que estas empresas estão à procura é de prevenção para impedir que o dinheiro continue, ou os orçamentos continuam a ser desperdiçados com leads falsos ou outras situações assim. Portanto, acaba por ser uma mistura dos dois. Portanto, tu foste contratado como Chief Product Officer para fazeres a gestão de produtos e serviços produzidos pela empresa. Fala-nos um bocadinho do teu percurso profissional que te permitiu integrar este projeto. Portanto, eu comecei a minha carreira como um programador há muitos anos atrás e o que aconteceu foi que eu era o programador que conseguia falar com os clientes em termos comerciais e não falar só em termos de uns e zeros, em linguagem binária, não é? E então o que aconteceu foi, ao longo da minha carreira, houve esta transição de a parte de programador para a parte de produto e para a parte comercial, e então isso deu-me este skill set a nível profissional que eu consigo trabalhar com os dois lados. Eu entendo da parte da tecnologia, o que precisa ser feito e o que está lá, e do outro lado consigo aplicar esses conceitos a nível comercial, de um modo que não é tecnologia só por ser tecnologia, na realidade é tecnologia que ajuda com os problemas dos clientes e faz a empresa crescer comercialmente. Quando foste contratado, tinhas alguns objetivos específicos para a razão pela qual foste contratado ou irias apenas continuar a missão da empresa como Chief Product Officer? Quando fui contratado, foi muito a nível de como é que se acelera. Porque quando entras no campo de gestão de produtos, existem vários dogmas ou várias religiões, vamos dizer por assim, em que tens num lado que é o lado muito purista, a nível de gestão de produtos, tu queres criar aquele produto perfeito, em que se adapta perfeitamente ao mercado e tu conduzes todas estas entrevistas com clientes e com utilizadores e tens todo este processo para tentar lançar o produto mais perfeito que pode. E depois existe o outro lado em que és um pouco mais, tipo, o termo em português, desenrascado, não é? E tens de adaptar mais rápido. E neste caso a empresa precisava de ter um bocado mais dessa parte em que
que era olhar rapidamente o que estava a acontecer com o mercado, como é que a gente põe qualquer coisa a poder ser comercializada, mesmo que não seja no seu estado perfeito, e depois a gente faz várias etapas de modo a poder melhorar o produto, não é? Mas ter qualquer coisa que pudesse ter um impacto imediato e que endereçasse o problema que estávamos a tentar resolver. E então foi por aí que eu fui contratado, não é? Para mudar um bocado esse tipo de filosofia, dado que a empresa, sendo pública, né, tem que mostrar resultados rápidos aos acionistas. O que é a visão de sucesso para esta empresa? Nas tuas palavras. É assim, qualquer empresa quer ser a número 1, não é? E claro que esse é o nosso objetivo também, por um lado, mas a visão de sucesso é que o nosso produto está a ser usado em várias verticais, não é? Porque não somos só uma empresa que foca só num nicho e fica só ali, portanto queremos ser uma solução mais generalizada neste espaço, em várias verticais, e que tornamos uma marca de renome, não é? Que quando está a ser conversado entre diretores de marketing, em que estão a ver uma maneira de como é que podem prevenir a fraude nos orçamentos deles, o nosso nome é conhecido e a Traffic Card é aquela marca. A gente, por exemplo, existe produtos no mercado que a gente vê que basicamente o nome do produto passa a ser o nome que se dá a essa coisa específica. E nós queremos ser assim. Vou dar um exemplo. Dizeres a qualquer pessoa que vai comprar um aspirador, vou buscar um Hoover, toda a gente sabe que um Hoover, na maior parte do mundo, é a marca dos aspiradores. Existem muitas marcas, mas as pessoas usam uma marca específica para identificar, tipo, que era um aspirador. Olha, vou buscar um Hoover. Mesmo que não vou comprar um Hoover, eu sei exatamente o que é. Portanto, o nosso objetivo é um bocado assim, que era neste espaço, globalmente, nós somos, as pessoas dizem, tu precisas da Traffic Card, ok? Mesmo que nós não vamos ser os escolhidos, as pessoas sabem que Traffic Card é o sinónimo de uma plataforma que consegue implementar este tipo de serviços. Portanto, é por aí que nós estamos a tentar. Mercado. Como é que tu definirias o mercado e os principais verticais de clientes para os quais vocês focam as vendas e as ofertas dos vossos produtos e serviços? É assim, nós, interessantemente, não é? Como empresa que iniciou na Austrália e até não é assim uma corporação gigante, nós até estamos relativamente bem espalhados pelo mercado e os nossos clientes variam desde, por exemplo, a Jaguar Land Rover, que a nível da indústria automóvel temos, por exemplo, em Inglaterra a BT, a British Telecom, em Singapura temos a Singtel, no mercado das telecomunicações, temos também clientes até dentro de apostas desportivas, portanto nós, o nosso mercado até é bastante variado. Somos mais fortes em algumas verticais, normalmente verticais em que existe mais interação dos clientes com os portais da marca. Por exemplo, se pensares em telecomunicações, as pessoas visitam muito o portal da telecomunicadora para ir pagar as contas e fazer outras interações. Essas são normalmente as áreas são desportos, apostas desportivas, entre outras, mas é assim, nós somos assim bastante variados a nível de verticais, que a nível de serviços de providenciamos. Normalmente temos sido muito fortes em marcas que estão a usar o Google Ads, portanto eu penso no Google Search, quando fazes uma procura, os primeiros resultados que te aparecem são sempre os resultados patrocinados, não é? Que as marcas estão a pagar para estarem lá, portanto marcas que usam muito essa vertente normalmente são as que trabalham mais connosco. Fala-nos um bocadinho de onde vocês estão, portanto as vossas bases dos vossos escritórios e onde é que estão os vossos clientes. Vocês vendem para clientes globais, vendem para clientes em determinados países ou determinados continentes, ou têm uma presença, digamos, global ou internacional? Portanto, nós temos uma presença global. A nível de escritórios, nós temos a nossa sede em Perth, na Austrália, temos lá um escritório, temos um escritório também em Singapura e temos um escritório na Croácia. Mas a equipa em si, nós temos membros de equipas por todo o mundo, desde o Brasil, Estados Unidos, vários pontos da Europa, vários pontos da Ásia e Pacífico, porque nós trabalhamos em modo remoto, a maior parte da equipa, não é? Temos o escritório, sim, quem está perto do escritório vai ao escritório, mas por causa que a nossa rede de clientes é também global, nós tivemos que contratar estrategicamente cada membro de equipa, dependendo das equipas e das funções, de modo a estarmos perto dos fusos horários dos clientes. Nós temos que operar 24 horas, não é? Porque as pessoas, a internet já está aberta 24 horas, portanto nós temos que estar. Os nossos clientes, a maioria, digamos,
e 70% estão na zona da Europa, é onde temos a maior concentração, e depois o split, o resto seria, digamos, os restantes 20% nas Américas, ou seja, América do Norte, América do Sul, e o resto na Ásia-Pacífico. Mas como vês, vai de ponta a ponta do globo. Miguel, ainda no tópico de clientes, podes-nos dar uma ideia de duas métricas. A primeira é o custo de aquisição de clientes e a segunda é o valor da vida do cliente para a empresa, também chamado Customer Lifetime Value. Portanto, falando do custo da aquisição, um facto muito interessante nesta empresa e que realmente eu nunca tinha visto, mesmo nas minhas funções anteriores, quando estive em outras empresas, é que o ciclo de vendas desta empresa é extremamente eficiente, o que reduz logo em si o custo de aquisição do cliente. Esse custo pode variar um bocado, mas acaba por ser muito mais reduzido, e eu posso falar a nível de percentagem. A nível de percentagens, adquirir um cliente baseado depois no valor que temos de um cliente, estamos a falar provavelmente a 5% no máximo. Okay. Porquê? Porque o que acontece é nós fazemos todo o que nós chamamos o funnel do marketing, não é? Fazemos as campanhas, depois os clientes, dependendo de se clicaram ou não, ou se entraram em contato, nós temos depois a equipa de SDRs, os Sales Development Resources, portanto, pensa tipo como uma equipa de pré-vendas, não é? Que entra em contato com o cliente e tenta qualificá-los. Depois de qualificar o cliente, é passado para a equipa de vendas em si, em que depois nós criamos, basicamente, damos um trial, uma amostra ao cliente em que durante 2 semanas coletamos os dados deles e depois, ao fim de 2 semanas, mostramos aos clientes o valor que nós podemos oferecer a eles, não é? Baseado nos dados deles. Portanto, nós não estamos a fazer uma demo com dados de outras coisas ou com dados fictícios, não. Nós mostramos aos clientes, na realidade, os ganhos diretos que eles têm em trabalhar connosco, inclusive mostramos qual é o retorno de investimento deles entre o dinheiro que eles pagarão pelos nossos serviços versus o dinheiro que lhes vamos poupar com toda a prevenção que vamos fazer de fraude nos orçamentos deles. Portanto, vocês fazem quase como uma prova de conceito, não é? Uma proof of concept para clientes específicos com base nos dados deles. Miguel, este onboarding demora geralmente quanto tempo? Estamos a falar de quê? De 3 meses, 6 meses, 12 meses para terem um cliente novo? Na vossa indústria, não tens que ser específico se não quiseres para a tua empresa. Sim, e eu posso ser específico na minha empresa também, não tem problema. Portanto, na indústria em si, normalmente é provavelmente 1 a 2 meses. Mas o nosso onboarding, depois do primeiro contacto, que está há várias fases, não é? Depois da pré-vendas, passar para vendas. E o cliente, nesse ciclo de vendas, normalmente são cerca de uma semana e meia, porque lá está, nós não cobramos nada pela esta prova de conceito e depois daí para pô-los no modo que já estamos a coletar dados, que são dias, porque a nossa tecnologia está toda integrada com o Google e com os outros canais que nós usamos, portanto é super rápido meter isto e logo assim que isso acontece já estamos a coletar dados e depois são 2 semanas para correr esta prova de conceito. Portanto, se formos a ver, nós normalmente é cerca de 1 mês o ciclo completo entre primeiro contacto do cliente até o cliente estar num ponto em que vai tomar uma decisão se vai assinar o contrato ou não. Neste mercado, como é que é a vossa concorrência? Como é que tu descreverias a vossa concorrência e como é que tu descreverias a forma de como a vossa empresa se posiciona? Usando, claro, o indicador e os vossos KPIs. Sim, portanto, nós é assim, obviamente, não é um mercado muito concorrido, digamos assim, não existem tipo 50 empresas no mundo inteiro a fazer o que nós fazemos, são cerca de 10, pelo menos a última vez que eu vi são 10, não é que tínhamos novos concorrentes a aparecer a cada semana, nós em relação aos nossos concorrentes, a maneira como nos posicionamos, é a eficácia dos nossos modelos de detecção e prevenção, baseados em machine learning e em algumas dessas tecnologias, não é? A outra parte é o facto de como nós conseguimos oferecer um serviço personalizado para o cliente em si. Cada empresa tem a sua maneira de fazer as campanhas, não é só dividido por verticais, também é individualmente dentro de uma vertical, cada empresa tem a sua estratégia de marketing e nós conseguimos adaptar os nossos modelos de detecção e prevenção a essas empresas e temos, por exemplo, os nossos equipas de pós-venda que fazem todo o acompanhamento, também em inglês diz é o handholding,
Basicamente, nós estamos ali sempre presentes com o cliente, explicando o que é que tratamos, porque é que prevenimos e dando também conselhos aos clientes de como eles podem melhorar as campanhas deles. Em vez de ser só um serviço online que as pessoas têm um portal e basicamente não têm ninguém com quem falar, nós estamos a dar apoio real aos nossos clientes e isso tem sido um grande diferenciador versus os nossos concorrentes, que normalmente é um modo de self-service para os clientes, não é? Mas que é assim muito genérico em muitos casos. Na vossa indústria, quais são os KPIs ou métricas de desempenho que são mais relevantes quando um cliente, por exemplo, decide escolher a vossa empresa ou uma outra empresa concorrente? É assim, o número 1 normalmente é a taxa de detecção, não é? Quanto tráfego inválido é que a nossa plataforma detecta ou quanto é que o concorrente detecta versus os outros, porque as empresas olham para isso como quanto dinheiro é que eles estão a poupar, não é? Versus o serviço. Nós não temos tido, assim, grandes problemas a nível de preços. Sim, obviamente o preço do serviço é importante, não é? Mas é sempre comparável a quanto é que estamos a prevenir, porque normalmente o posicionamento é a nível de retorno de investimento. Portanto, eu preveni-te $50 mil de fraude durante um mês e tu pagaste 10 mil, portanto o retorno de investimento é 5x, não é? 5 vezes. Portanto, as pessoas acabam por olhar para isso, porque mesmo dentro dos nossos clientes, o diretor de marketing reporta sempre a alguém e tem que mostrar porque é que a empresa deve estar-nos a pagar este serviço e quanto é que eles estão a beneficiar. Portanto, normalmente esse é o KPI principal, que é qual é a taxa de detecção de fraude e quanto é que conseguimos prevenir. E para o vosso USP, ou em português, proposta única de valor, é essa a métrica que vocês consideram mais importantes para o vosso negócio e que vos diferencia da vossa competição? É uma mistura dos dois que eu falei. Portanto, obviamente, sim, a taxa de prevenção, sem dúvida, mas depois vem com a parte do tratamento personalizado, em que nós, e eu vou dar um exemplo, nós temos um cliente, nós começamos a fazer a detecção e prevenção com o cliente, e o cliente ao fim do mês veio ter connosco e disse assim, temos aqui como problema a nossa taxa de conversões, portanto, conversão quer dizer de clientes deles que compraram os produtos deles pelo site, portanto, a nossa taxa de conversão desceu 5% ou 10% desde que implementámos os vossos serviços. Não é? E a taxa de invalidamento de fraude estava muito boa, mas eles começaram a queixar que nós também estávamos a prevenir bom tráfego, ou seja, pessoas genuínas que estavam a comprar de conseguirem comprar no site deles. Pronto, e o que é que aconteceu com esta situação? É assim, tornou-se logo ali uma métrica, isto é um problema, não é? Porque afinal de contas estamos a perder. Nós vamos fazer, um dos nossos membros da equipa de pós-venda foi olhar para os dados do cliente e ver. E o que nós descobrimos também foi que o cliente reduziu o gasto em marketing em 50%. Portanto, imagina, eles estavam a investir cerca de 100 mil euros ao mês em anúncios na Google para tentar cativar um mercado novo e eles nesse mês gastaram 50 mil euros, mas só perderam 5% ou 10% do número de vendas que tinham do mês anterior, que gastaram o dobro. Portanto, isto na realidade foi muito positivo, porque o cliente, com metade do gasto ou investimento em marketing, só teve uma perda muito reduzida de vendas, mas o nosso produto, na realidade, ajudou-os porque o tráfego que passou com metade do gasto que eles fizeram foi tráfego bom, eram pessoas genuínas com a intenção de comprar. Portanto, quando nós combinamos este tipo de análises com a taxa de prevenção e tudo isso, tudo junto acaba-se por tornar a nossa proposta única de valor, porque no fundo estamos a dar consultoria aos clientes também em o que é que está a funcionar e o que é que não está a funcionar a nível das campanhas de marketing deles. Tu há pouco falaste na vossa parte da competição, portanto que não tinham o número de competidores dentro deste vertical ou dentro deste mercado. É um número, quer dizer, conta-se em duas mãos. Portanto, falaste-me cerca de 10 competidores. Sim. Quais são os principais ou quais são aqueles que tu vês serem os principais entraves à entrada de novos concorrentes? É o quê? É o custo da entrada? É o know-how e a metodologia necessária? É o custo da tecnologia? Que parâmetros é que tu consideras como principais entraves? Primeiro de tudo o know-how, sem dúvida, não é? Tinha que ser alguém que já entendesse muito bem esta indústria e teria que identificar um problema que ainda não esteja a ser resolvido ou que pelo menos já não tenha alguém ativamente que já o resolveu, não é? Vem um bocado por aí. Tu, quando fazes um investimento para começar uma empresa nova, normalmente tu pensas primeiro no problema que queres resolver, qual é o tamanho do mercado para o problema que queres resolver e depois fazes as contas, porque não ganhas 100% do mercado, não é? Ano a ano e normalmente com dígitos pequenos a nível de ganhos, não é? Se vale a pena. As receitas vão ser superiores às tuas despesas de investimento que vais ter que fazer ao longo dos anos. E neste caso, nesta área, é assim,
não há assim um problema gigante que alguém é um investimento grande, porque lá está, especialmente hoje em dia, com todos os avanços de tecnologia para estes modelos de detecção através de machine learning, inteligência artificial e isso tudo, isto são áreas que, se queres contratar developers para trabalhar, são áreas muito caras para fazer. Portanto, tens um problema que já está a ser resolvido por um número de empresas, não há assim um ângulo novo que compense estar a fazer este investimento, e os recursos para começar nesta área, para teres alguma coisa que dê para competir connosco e com os nossos concorrentes, são muito caros, logo é difícil arranjar investidores. Fora que existe um risco na nossa indústria, que é a Google, por exemplo, nós trabalhamos com a Google. A Google em si também faz detecção de fraude do lado deles. Não é tanto a Google como a Amazon e estas redes de publicitárias de publishers. Eles também têm os mecanismos deles em que eles devolvem algum do dinheiro que é detectado que foram bots ou outras situações. Eles não fazem mais e melhor porque obviamente também prejudicam o modelo de negócios dele, não é? Não sei se viste recentemente o Meta, Facebook e Instagram, têm estado em grandes charinhos nos Estados Unidos porque foi detectado que eles fizeram mais de 16 bilhões de dólares em faturação que foram derivados de bots a clicar em anúncios dos clientes deles, que eles sabiam, mas que não fizeram grande coisa para prevenir isso, não é? Portanto, tens esse risco acrescido se a Google ou a Meta ou estes canais com quem trabalhamos, não é? Nós e os nossos concorrentes, decidirem que está na hora de então eles melhorarem o serviço deles, podem começar basicamente a fazer isto, que vai retirar algum do valor das coisas que nós fazemos, não é? Portanto, alguém entrar no mercado agora com estes fatores todos, pensa custo, tempo, know-how, investimento preciso e o fator risco, assim, não, é por isso que não vês assim muitos concorrentes a entrarem na nossa área, presentemente. Ok. Miguel, focando no produto ou no serviço que vocês oferecem aos vossos clientes, com que frequência é que vocês introduzem produtos ou serviços novos no mercado? Neste momento estamos quase a fazer isto a cada 3 a 6 meses a nível de novos canais, etc. Foi uma das razões pela qual eu fui contratado também, foi por causa da velocidade de introduzir novas ofertas. Uma das coisas que estamos a trabalhar agora também é, eu digo sempre aos nossos investidores, que é, nós somos muito bons a dizer ao cliente quanto dinheiro é que lhes poupamos, o que temos que melhorar é dizer ao cliente como é que eles devem reinvestir esse dinheiro que lhes poupamos. Portanto, nós a cada 2, 3 meses estamos a meter canais novos. Quando eu digo canais, por exemplo, nós fazemos Google e Meta, vamos acrescentar TikTok, vamos acrescentar o LinkedIn, portanto estamos a fazer essa parte e estamos também a acrescentar algumas novas features de tipo optimização em vez de só focar na parte de prevenção de fraude. Olha, e em relação à decisão de criação de novos produtos e serviços, como é que vocês fazem esta decisão? Portanto, identificam gaps no mercado e criam protótipos? Têm pedidos de clientes que depois se transformam em serviços para outros clientes, como as provas de conceito? Ou fazem isto de uma outra forma, ou com uma outra metodologia? É um bocado uma mistura do que disseste. Portanto, nós o que fazemos é, eu tento dividir todas as iniciativas dentro da organização, da divisão do produto, em 3 categorias. Uma é derivada de pedidos de clientes, portanto, só derivada de potenciais negócios que conseguimos fechar, se a gente entregar isto. Outra puramente focada em inovação, em que olhamos para o mercado e onde é que nós podemos inovar e lançar alguma coisa. Outra é baseado em melhoria, nós chamamos de dívida técnica, que é algo que nós temos, que sabemos que poderíamos estar a fazer melhor, não é? E fazemos isso. E esses 3 têm repercussões diferentes. Portanto, a dívida técnica normalmente previne que a gente perda clientes, portanto o termo em inglês é o churn, que a gente, portanto, ajuda com o churn em tentar manter os clientes que nós temos. O deal driven, que é a parte de negócios novos, como diz o próprio nome, é baseada em faturação imediata. O que é que, se nós fizermos isto rapidamente, quais são os ganhos que podemos ter nos próximos 3 meses, digamos assim, dentro do quarter. E a parte da inovação já é pensar a 6 a 12 meses, não é? Mas também com o multiplicador de quando no outro mercado é que nós tentamos pesar isso e olhamos para a parte onde estamos na empresa. Por exemplo, se nós estamos a atingir todos os objetivos de faturação do aquele trimestre, portanto nós estamos na Bolsa de Valores, portanto temos que olhar a cada trimestre, não é? Se nós estamos confortáveis nesse trimestre, então podemos dar um pouco mais de prioridade a coisas ligadas à inovação, não é? Para tentar planear já como é que podemos maximizar as nossas hipóteses nos próximos trimestres
de atingir os nossos objetivos. Se estamos um pouco abaixo da faturação ou dos objetivos, ou parece que temos que reforçar ali, então focamos mais na parte dos derivados de negócios mais imediatos. E depois olho também para a nossa taxa de perda de clientes, o churn, que em serviços de subscrição existe, não é? Está relacionado com a outra métrica que falaste, que é o lifetime value, basicamente o valor que temos do cliente. E então, se nós estamos a ver, por exemplo, eu tento manter o nosso churn abaixo de 5%, se eu estou a ver que estamos ali por causa de certas coisas de dívida técnica que nós temos, então nós vamos a essa parte. Portanto, pensa nisto como alavancas, 3 alavancas, é como uma mesa de mistura de som. Todos os trimestres nós estamos a calibrar dependendo do ponto em que estamos e os KPIs, não é, onde estamos no trimestre. E para todos estes produtos e serviços que vocês fornecem e possibilitam aos vossos clientes, IP, propriedade intelectual. Vocês têm alguma propriedade intelectual registada? O que foi registado e o porquê? E se esta propriedade intelectual é, de alguma forma, monetizada? Ou seja, licenciada, franchising ou outros modelos? Nós temos, sim, a maior parte registado do lado da Austrália. Agora, com a expansão que temos estado a fazer para os Estados Unidos, também estamos a registar nos Estados Unidos. O registro de propriedade intelectual, tipicamente, e baseado em experiências anteriores, onde conta realmente é nos Estados Unidos, porque apesar que podes fazer global e pedir para ser global, não é? Mas é assim, normalmente o maior impacto é nos Estados Unidos e é por isso que estamos a transferir alguma delas. Nós, a nível de fazer franchising dessa parte, na realidade estamos a começar com essa iniciativa em que estamos a criar uma maneira em que não só clientes, mas que nós chamamos os channel partners, que é, pensa uma rede de revendedores, não é? Que podem usar o nosso produto, podem pôr a marca deles no nosso produto, portanto podem fazer parecer para o cliente final que o produto na realidade da plataforma é do próprio revendedor, ou podem só usar os APIs, que são os interfaces para programadores, para usar o nosso motor e a nossa propriedade intelectual para fazer toda essa detecção e prevenção. Portanto, sim, estamos no processo disso. Há uma parte interessante, no entanto, o nosso maior valor, o nosso asset mais valioso na realidade é os dados que nós coletamos e que conseguimos detectar todos estes padrões de fraude e de situações que não beneficiam as empresas, não é? Essa para mim é o nosso asset mais valioso. Para os produtos e serviços que vocês disponibilizam aos vossos clientes, estratégia de preços. Que metodologias é que vocês utilizam para definir os preços dos vossos produtos e serviços? Isto é com base aqui no custo de produção, em produtos comparáveis, no valor entregue ao cliente ou numa outra metodologia? A metodologia que nós normalmente usamos é baseado em retorno de investimento para o cliente. Nós, obviamente, temos os nossos preços, nós cobramos uma percentagem do cliente tem do orçamento de marketing. Por exemplo, se o cliente gasta por ano 1 milhão de euros em publicidade no Google, que isso nem é um orçamento muito grande, nós cobramos cerca de 1% desse orçamento como parte das nossas fees. Agora, esse é o preço standard, mas o que nós fazemos é também adaptar isso baseado na realidade do cliente, não é? E como nós operamos em verticais diferentes, isso varia relativamente. O que nós olhamos é quando nós fazemos aquele período de trial, de prova de conceito com os clientes, nós olhamos para os padrões e para os gastos e como eles estão a fazer e baseado no que detectamos, nós temos sempre a apresentar os nossos preços de uma maneira que seja pelo menos 5 vezes retorno de investimento ao cliente. Isto pode parecer muito complicado e difícil de gerir em escala, porque quase parece que é preço diferente por cada cliente, mas na realidade, por causa da maneira como nós trabalhamos e temos tudo automatizado, funciona muito bem. E também é uma das razões pela qual as nossas taxas de conversões, portanto, passar um cliente de prova de conceito para um cliente pago é tão elevada, em alguns casos, em certas verticais, a nossa taxa de conversão é 80%, o que significa que 80% dos clientes que passam pelo prova de conceito convertem para uma subscrição. E essa é a maneira como nós fazemos os preços, porque nós vimos que, conseguimos automatizar o processo de maneira a poder fazer isto em escala, sem ter que estar a fazer orçamentos personalizados por cliente, não é? 2,
o cliente olha para aquilo e para eles aquilo nem tem que pensar muito, não é? Eu estou a gastar 1.000 euros com esta empresa, mas estou a poupar 5.000, claramente isto é um bom investimento para a empresa. Falando em operação de negócio, podes-nos dar uma ideia, mesmo que seja uma ideia aproximada, do capital necessário para a manutenção da empresa anualmente e onde é que vocês encontram o maior custo para a operação deste tipo de negócio? Portanto, é assim, nós somos cerca de 60 pessoas na empresa, somos uma empresa pequena, como estás a ver, e operamos e temos mais de 150 clientes globalmente e conseguimos gerir facilmente e temos espaço ainda para aumentar mais. O custo normalmente, e é assim, não tenho problemas em revelar porque nós estamos na Bolsa de Valores, qualquer pessoa pode ir à Bolsa de Valores da Austrália, ver o nosso símbolo na Bolsa e estão lá todos os nossos dados financeiros. Nós gastamos em média cerca de 15 milhões de dólares australianos, portanto 15 milhões de dólares australianos convertendo isso para euros assim muito por alto, isso é cerca de metade, portanto vamos falar a cerca de 7 ou 8 milhões de euros ao ano. A maior parte desse custo está concentrado em pesquisa e desenvolvimento, não é? Programadores, nós temos um departamento de ciência de dados e a maior parte do nosso custo está focado aí porque também essa é a parte que faz com que nós consigamos estar sempre um passo à frente da concorrência e também a detectar agora todos estes novos padrões de fraude através de bots e outras coisas. A nível de volume de negócios, podes partilhar, tendo a empresa, claro, cotada na Bolsa de Valores australiana, do volume de negócios do ano passado e se puderes falar um bocadinho da taxa de crescimento ano a ano para uma empresa neste setor? Sim, sem dúvida. Portanto, neste momento a nossa faturação, publicámos até por causa do último trimestre, portanto, por ano estamos a 14,2 milhões de dólares australianos, que são para aí 7 a 8 milhões de euros. A nossa taxa de crescimento tem sido cerca de 200% de ano para ano. Ok. E isto tem-se repetido nos últimos 3 anos. Olha, em relação ao vosso foco comercial, onde é que vocês focam a maior parte do vosso negócio? Ou seja, é na aquisição de clientes novos ou é na manutenção de clientes existentes, fazendo upsell e cross-sell com uma série de produtos novos que vocês introduzem no mercado? Portanto, antes era muito na aquisição de clientes novos, neste momento estamos a mover entre também em vender mais, fazer upselling aos nossos clientes existentes, porque estamos a lançar novos canais e novas ofertas, já temos estes clientes, portanto estamos a tentar vender estes novos produtos para esses clientes, mas claro, sempre perseguindo novos mercados e novas verticais. Passando aqui um bocadinho para a tua parte de experiência profissional, com todo o teu percurso profissional que tiveste, em que áreas de negócios tu consideras que os gestores cometem os maiores erros que podem eventualmente destruir os seus negócios? É não serem responsáveis financeiramente. E nós temos situações que vimos de concorrentes nossos que depois basicamente têm que andar sempre à procura de investimento, em que gastam, basicamente investem em coisas que não devem. Por exemplo, grandes escritórios em cidades grandes como Londres e Nova Iorque, que têm rendas absurdas e no fundo sim, parece muito bem, mas não é financeiramente responsável. Tens sempre que pensar que a taxa de crescimento nem sempre é igual. Miguel, liderança. O que significa para ti liderar e qual é o teu estilo de liderança e como é que este evoluiu ao longo da tua carreira? Para mim, liderar é quando consegues mover a direção da empresa sem ter que ser muito agressivo, sem ter que ser muito ativo, simplesmente é através de exemplos a própria equipa começa a assimilar a mentalidade e a cultura e começa a acontecer por si só. Eu detesto microgestores ou microgestão. Eu gosto de estar informado, mas o que realmente a mim me dá gosto nestas posições é quando eu entro, tenho aquele estilo e vejo que a equipa segue por esse caminho, não é por si só, e começam a adquirir esses valores. Para mim, liderança é isso, e isso é liderança sustentável, o que significa que um dia a pessoa vai embora, mas essa cultura fica. E as pessoas aprenderam com isso. Portanto, para isso, acho que é a melhor maneira de liderar. Miguel, como rubrica final deste programa, pedimos sempre aos nossos convidados para fazerem a recomendação de um livro. Tens algum livro que gostaste de ler recentemente e se pudesse partilhar o que te ensinou, o que te inspirou ou o que te fez refletir? Tenho, sim senhora. Houve um livro que eu li, foi há cerca de um mês ou dois, chamado Traction, que é um livro que apresenta uma metodologia para gerir um negócio.
ou uma equipa, ou um departamento, e o que eu adorei naquele livro é que pode ser aplicado a uma empresa com 5 pessoas, como pode ser a uma empresa com 50 mil pessoas. É super interessante e, mais importante, é super prático, em que dá-te exemplos de como, basicamente, conduzir reuniões semanais, como criar KPIs, tudo isso, e achei que foi super interessante e, na realidade, retirei algumas ideias de lá e aplico como uma maneira de fazer a gestão das minhas equipas. Acho que é um livro que eu recomendo a qualquer gestor. Miguel, o nome do livro, só para ficar claro, é Attraction, provavelmente em português vai ser Atração. Sabes o autor? Olha, neste momento não tenho aqui, mas eu sei que se, por exemplo, fores à Amazon e procurares pelo livro Traction, ou Tração, 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 okay. Exatamente, vai aparecer logo porque é de um autor muito conhecido. Muito bem. Miguel, obrigado por ter estado connosco neste episódio dos Mestres do Negócio. Obrigado, eu fico muito contente pelo convite. Obrigado. Obrigado, Miguel. No próximo programa continuaremos as conversas com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Obrigado por terem estado connosco e até ao próximo episódio. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.